suas contradições, suas imperfeições, e no princípio da redenção, onde Jesus derramou seu sangue, que publicamente desprezou, envergonhou Satanás, e na cruz ele estabeleceu o triunfo. Esse triunfo da cruz não veio dentro de uma missão ou de uma mensagem individualizada apenas. Ainda que o princípio da salvação de Jesus, seu Senhor e Salvador, do Henrique, de você, mas a visão, a mensagem poderosa de Cristo, ela transcende uma mensagem individualizada, mas uma mensagem cósmica, não só de reconciliar o homem com Deus, mas também de reconciliar o meio ambiente, porque Deus também traduziu isso na mensagem poderosa, profética, redentora de Cristo, de que é possível o mundo ser redimido a partir da redenção do homem. Eu creio nisso. Na redenção, quando Jesus veio para reconciliar o homem, ele não disse: eu vim reconciliar o homem na sua individualidade apenas, mas ele veio para reconciliar todas as coisas. E isso me faz acreditar. A doutora Alanda Cooper, no livro Template do Antigo Testamento, ela vem trazer, pastor Antônio, essa abordagem de que é preciso a gente ver a Bíblia completa, porque ela revela um Deus completo. Nem estou aqui buscando dizer que o novo céu e a nova terra vai ser construída por nós, porque essa tarefa é exclusiva de Jesus. Mas eu falo que a nossa utopia, e falando aqui de utopia, porque eu sou de utopia, o novo céu e a nova terra, descrito por Isaías 65, a partir do versículo 17 até o versículo 25, nós vamos ter ali um referencial de como Jesus olha para a terra e gostaria de como vivessem os homens. Ali está uma descrição de uma sociedade, e essa utopia cristã, ela vai ser realizada só em Cristo Jesus, no novo céu e na nova terra, já resolvendo isso. Para que a gente não caia no fatalismo, dizer que o nosso mundo está fadado ao fracasso, está fadado à destruição, ao domínio da maldade, ao domínio da injustiça, ao domínio do aprofundamento cada vez maior das desigualdades sociais, porque senão nós vamos retirar e dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E entender que muitas nações, inclusive os Estados Unidos, prosperou. Os Estados Unidos viveu uma vida, um IDH melhor, porque tinha como base da sua política, de formação da sua economia, de expressão da arte e da literatura, as bases da nossa cosmovisão cristã. E que se tem hoje aspectos contraditórios à nossa cosmovisão cristã nos Estados Unidos, é a falta de gratidão do que Deus fez através daquela nação, não só dela e de outras. Isso nós precisamos saber. Antes de ler isso aqui e propor isso para esse fórum, eu sou daqueles que acreditam que a gente pode trazer os ares, o derramar das águas purificadoras de Ezequiel, capítulo 47, onde essas águas purificadoras, onde elas tocam, vão purificando, vão reconciliando as coisas, o meio ambiente, os rios, a política, a arte, a literatura, os meios de comunicação, o homem. Mas trago a mim que antes dessa tarefa, a tarefa mais sublime é a tarefa dentro de uma perspectiva, de uma cosmovisão cristã também espiritual, de que jamais deixarei de crer, como diz lá em Mateus 28, 20, de que a igreja tem uma missão precípua, e essa missão precípua é ide e fazer discípulo de todas as nações. Essa missão evangelística, missão de que Jesus é o Salvador da vida de um homem. Eu sempre digo que quando um homem, ele é conquistado para Jesus, é um pedacinho do Brasil que é transformado. Muda-te a ti mesmo primeiro, e depois mudaremos o mundo. Eu sei que nós precisamos resolver esse problema da rebelião do nosso coração em relação a Deus. Que quanto mais nós intensificarmos nossa missão evangelística,
muito mais nós vamos transformando aldeias, comunidades, cidades e nações. Temos que intensificar com o verdadeiro, com o genuíno evangelho, com o avivamento verdadeiro, para que muitas vidas, muitas almas sejam ganhas para Cristo, porque aí assim nós vamos trazer o caráter de Cristo para a vida das pessoas, e o caráter de Cristo vai influenciar onde ele estiver, porque se não influenciar, não está tendo avivamento. Aí vem a segunda missão precípua, dentro de uma perspectiva de uma cosmovisão cristã, baseada no evangelho integral, quando Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, e diz: e ensinai todas as coisas que eu vos ordenei. Aí entra o discipulado, entra o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo está em mim. Onde eu estiver influenciando com o poder das boas novas. Aí é assim que as instituições, o poder judiciário, a política, a economia, os meios de comunicação, eles vão sofrendo alteração no seu modo de enxergar a realidade, do seu modo de se fazer a realidade, e assim ela vai sendo transformada, e a sociedade ao mesmo tempo também vai sendo transformada. Aí nós vamos ter instituições fortes, porque hoje a esperança da gente ter o melhor para a nossa nação está nas boas novas do Evangelho. É por isso que Jesus diz: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A equação ela é simples. Para mim experimentar no Brasil o reino de Deus, que é de paz e não de violência, de terrorismo, de conflitos, de alegria, onde o povo pobre possa ter o alimento na sua mesa, possa ter um sistema de saúde que possa absorver, que possa ter um sistema educacional com a qualidade de ensino, que possa ter a arte, a literatura através das novelas, dos filmes, das músicas, a expressão de tudo aquilo que pode trazer edificação e o enobrecimento do espírito democrático de uma nação e de um povo. Só Jesus pode traduzir e trazer isso para a vida das pessoas. Essa é a minha utopia, é a minha esperança. Para mim experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e olhar para a vontade de Deus, e olhar para a vontade de Deus, olhar para o seu povo, e ver o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e mudarei a sua sorte, a sua terra. Para mim experimentar o reino de Deus, que é onde está a expressão mais linda, mais sublime da vontade do Senhor, é preciso eu ser transformado. A equação é essa. E para mim ser transformado é preciso ter uma renovação na nossa mente. Eu tenho dito e tenho profetizado isso, que um dia a nação brasileira não precise de leis para coibir a prática do aborto no Brasil, porque não haverá quem faça mais aborto, porque todos saberão que aborto é um atentado contra Deus. Eu sou daqueles que esperam um dia que não haja projetos de lei, que não haja políticas públicas que venham querer desconstruir o mais lindo projeto de Deus, que é a família, porque todos saberão que a família, ao olhar de Deus, é o papai, é a mamãe, são os filhos dentro dos conceitos mais sublimes da visão, cosmovisão cristã. Eu sou daqueles que creio que um dia nossa nação talvez venha precisar de poucas delegacias, porque não precisarão pessoas para fazer arruaço, assassinato, porque o caráter de Cristo estará dentro das pessoas. Talvez não precisaremos gastar tanto tempo perguntando se a vida começa na fecundação, ou se começa no 14º dia, ou quando a criança nasce, porque todos respeitarão que Deus é que determina a vida, quando começa, quando deve ser tirada e quando ela deve vir ao mundo. Não haverá. É por isso que a renovação de mente ela tem que acontecer. E os meios de comunicação não vão fazer apologia
a desconstrução da família, a traição, não fará apologia ao homossexualismo, à perversão sexual, não fará apologia ao preconceito, à acepção de pessoas. Não há valores, princípios, olhar do mundo e da realidade mais perfeito do que o olhar de Deus. Então, diz a doutora Alanda Cooper, pode subir, olha o que é que essa mulher fala. Pode descer. Aí, temos de renovar a nossa mente e ver nossas vidas transformadas, alinhando todos os nossos pensamentos com os pensamentos de Jesus Cristo. Só assim a igreja do século XXI vai conseguir mudar o mundo. E só então o corpo de Cristo será não apenas grande e diversificada, mas também reconquistará a sua capacidade de influência. Amados, queridos, o que está sendo necessário de nós evangélicos que representamos hoje quase 50 milhões de brasileiros, já estamos chegando mais de 30% na nossa estatística, da nossa densidade demográfica, é alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Jesus. Cada vez mais nós estamos precisando de uma boa teologia, de uma boa interpretação bíblica, para compreendermos o Deus completo da Bíblia completa. O Deus que nos dá a capacidade de dizer, sede luz e sede sal da terra. Aonde eu estiver, eu tenho que exercer a minha capacidade de influência. Nós estamos propondo, vista essa introdução que eu fiz, o movimento que nós estamos chamando de movimento cristão pela restauração do Brasil. Sem ufanismo, sem criancice, mas um movimento que tenha como algo mais importante desse movimento a crença de que nós somos capazes de influenciar as diversas esferas da sociedade. Mas para nós influenciarmos, nós temos que ser preparados, nós temos que conhecer o pensamento de Deus. Se estamos no pensamento jurídico, a gente tem que estar bem alinhavado com o pensamento jurídico de Deus, para que a gente, sendo promotor, juiz, desembargador, procurador, possamos exercer como cristão realmente um profissional, onde os seus valores, os seus princípios, a sua filosofia, ela tenha como base, como alicerce, a cosmovisão cristã, e a gente não abra isso, mão disso. Se você estiver ligado aos meios de comunicação, se você for um repórter, se você tiver um programa, ou se você for um roteirista, seja lá o que for, que ali a cosmovisão cristã, ela seja baliza, ela seja paradigma, para que você possa estar exercendo o seu poder de influência. Assim é como educador na escola. Assim é como artista em todas as áreas. Assim é como um jogador de futebol, de voleibol, ou um atleta bem-sucedido. Eu sou daqueles que Deus levanta homens especiais. E eu fico feliz quando um jogador da seleção brasileira aproveita aquele momento e dá um testemunho solene. Eu imagino como Deus não se alegra. O quanto é importante nós alargarmos os nossos lastros de representatividade no Senado, na Câmara Federal, no Parlamento Estadual, no Parlamento Mirim, nos municípios, que alargarmos a nossa capacidade de ocuparmos o espaço de presidente da República, de governador do Estado, de prefeito, e aí nós vamos despertar a cosmovisão, não só na palavra, porque senão vira falácia, mas sobretudo na palavra, e ela sendo palavra viva através do nosso testemunho. Eu sempre tenho dito que nós parlamentares, nós líderes, não devemos ter a ética como referência da nossa vida apenas porque tem um conjunto de leis que nos pune se caso nós fugirmos da ética que está garantido pela Constituição e pelo conjunto da nossa legislação. A ética, ela não deve ser exercida porque existem leis que punem uma transgressão dela, mas a ética deve ser algo que esteja no nosso caráter, porque a vida de Cristo, o princípio de Cristo. Então aqui a organização pedindo para que o plenário possa fazer um pouco mais de silêncio. Então, como eu estava dizendo, a ética cristã, ela tem que fazer parte do nosso caráter. Se eu tenho dito que principalmente na Câmara Federal, mais do que um testemunho na tribuna,
é a nossa vida. É a nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que têm uma militância e vão continuar sempre militando em favor da vida e da família, nas lutas contra o aborto, contra a legitimidade da prática através de leis e políticas públicas da prática do homossexualismo. Mas quando se fala da luta contra a corrupção, aí não querem. Esse movimento cristão, ele vai ter bandeiras, vai ser causa. Muitas delas vai precisar muitas pessoas de mãos levantadas, como Moisés e Josué estavam na guerra, e foi preciso 2 pessoas para vir ajudar Moisés, porque quando ele baixava a mão, Israel perdia a guerra. Quando levantava, Israel ganhava a guerra. Teve um momento que tiveram que sentar ele numa rocha e segurar as mãos dele para que a guerra seja vencida. Isso demonstra que nós não estamos buscando heróis, nós estamos buscando um movimento colegiado, coletivo, que possa juntar os cristãos verdadeiros, genuínos, que querem ver esse país se curvando diante do Senhor e reconhecendo como Senhor absoluto. O que eu estou querendo dizer, amado, esse movimento, além de ter um objetivo de conscientização do nosso pensamento cristão em diversas áreas da sociedade, esse movimento também ele vai ser um movimento de mobilização, de enfrentamento de muitas questões que ferem a vontade de Deus para as nossas vidas. A luta pela redução das desigualdades sociais, a luta pela redução, erradicação do analfabetismo e da pobreza absoluta no nosso país, a luta pela ampliação da nossa representatividade nas diversas instâncias de decisão do nosso país, a luta em defesa da família, da vida, da liberdade religiosa, entre outras causas, vão pautar esse movimento. Eu aprendi uma coisa com o pastor quando ele dizia que o homem vale pela causa que defende e o preço que ele resolve pagar por ela. Jesus veio por uma causa, e a causa de redenção, e resolveu pagar o preço por essa redenção. O morrer de Cristo está em mim, como o viver de Cristo deve estar em mim. Eu tenho que ter absoluta consciência como político que eu não devo ser daqueles que buscam os meus próprios interesses, que muitas das vezes em campanha eleitoral muitos se sujeitam a participar de caixa 2. Crente não deve passar a fazer caixa, a participar de caixa 2. E muitos municípios que a compra de votos passa a ser uma constante, uma legitimidade na cabeça das pessoas. Nós devemos ser aves de defesa do movimento da política limpa e da ficha limpa. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a santificação, a pureza, a ética, a honestidade. É a maior blindagem que um político, que um juiz, que um educador, que qualquer cidadão ou líder religioso deve ter. O Papa, o presidente Dilma e outras celebridades artistas, quando vão ter inserção com o público, muitas das vezes vão com um carro blindado, com medo ali de um atentado. A blindagem é para garantir as suas proteções. Você sabe qual é a nossa blindagem. E eu falo isso debaixo do temor e do tremor do meu Senhor, e que Ele faça renovar nossa mente, para que nós façamos o dever de casa primeiro, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, e isso é uma tarefa urgente e necessária. O avivamento, quando ele chega, avivamento é a vida de Deus em nós. Ela traz alegria no Espírito Santo através da manifestação dos dons, e traz mesmo, traz sentido na vida cristã. O avivamento, ela traz crescimento, mas o avivamento também traz santificação, traz purificação, que comece com cada um de nós. Porque nós queremos pureza no poder legislativo. Os ataques ao poder legislativo é por tantos e tantos escândalos
que parte do poder legislativo andou participando. Os ataques ao poder executivo é pelos escândalos. E nós temos que orar por essa nação. E tem que começar por nós, para que a gente tenha uma igreja pura, uma igreja santa, onde nós líderes possamos, as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali está Jesus. Aí nós vamos mudar o mundo. Aí nós vamos ter autoridade para dizer o país que nós queremos e expressar a vontade de Deus nessa nação. Esse movimento, ele é ousado. Mas é um movimento também que não haverá espaço para o farisaísmo, não haverá espaço para a intolerância, não haverá dizer: olha, eu não vou me agregar com fulano porque o fulano é isso, eu não vou me agregar com a igreja tal porque a igreja é isso. Não haverá espaço para o farisaísmo, não haverá espaço para o legalismo, haverá espaço para a manifestação das nossas diversas formas de interpretação da Bíblia. Mas como estava dizendo hoje um pastor batista, reformado, tradicional, ele estava me dizendo: olha, eu não sonho com a unanimidade na igreja, mas eu sonho com a unidade. Porque a unanimidade, ela não tem espaço para o respeito, para a tolerância, para o olhar de que nós vivenciamos numa sociedade plural, onde há antagonismo, onde há diferença entre nós e que nós temos que viver sem fazer acepção. Não podemos ter preconceito. E aqui eu queria dizer: nós não podemos ter preconceito com homossexuais. Nós temos que denunciar o pecado do homossexualismo, como denunciamos a mentira, como denunciamos o divórcio, como denunciamos todas as formas de pecado, de manifestação de pecado na sociedade. Mas jamais poderemos criar barreiras entre nós e os homossexuais. O amor de Cristo é o amor que tudo suporta, é o amor que tudo sofre, é o amor que tudo espera, é o amor que tudo crê. É o amor que faz o impossível. E é com esse amor que vai ser a nossa estratégia maior. É com a vida. Amados, eu vou dizer, eu sou do PV. Eu sei que a principal bandeira do PV é a sustentabilidade. Eu conheço o PCdoB, que eu tive 12 anos dentro do PCdoB. Eu sei qual é a bandeira do PCdoB. Estive no PT por 13 anos. Conheço o modelo de socialismo democrático que ele defende, mas eu sei qual é a bandeira principal de cada um deles. E eu fico perguntando: e nós cristãos, qual é a nossa bandeira mais importante? A nossa bandeira é a vida, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E quando a minha bandeira é a vida, Jesus é a vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que a política saia do domínio de Satanás e fique no domínio do reino de Deus. Que a economia saia do domínio de Satanás e a economia entre no domínio de Deus. Que a família saia do domínio de Satanás e a família seja impactada pelo reino de Deus. Que a vida que hoje é relativizada pelas concepções filosóficas e antropológicas do relativismo, que a vida seja a marca central, a bandeira mais importante dos partidos políticos cristãos, das entidades, das confederações. A vida e a vida em abundância em todas as áreas da sociedade. Que Deus abençoe. Esse é um pensamento de uma frente que tem desencadeado a defesa da vida como a principal defesa da nossa luta, e a defesa da família cristã tradicional, inegociável, seja a mais alta expressão de todos nós. Família equilibrada, família saudável, família com amor, família que transmita o jeito, o andar, o pensamento de Jesus. Isso vai se estender por toda a sociedade. E nós vamos levar isso para a escola, para a academia, para o poder legislativo, para o poder judiciário, porque estaremos vivendo vida na família e vamos levar a mensagem da vida para todos os lugares da sociedade. Cadê o Wilton? Ore por este homem. Ore por este homem, Wilton Acosta.
Ore, porque a oração também é uma das nossas blindagens, com tantas setas, com tantos ataques do mal contra nós. Viva a vida que é Jesus! Viva o nosso movimento em busca do pensamento cristão em todas as áreas da sociedade. Deputado Henrique Afonso, pelo Acre, Movimento Nacional Cristão. Tem pentecostal aí, não? Não tem pentecostal, né, deputado Francisco? Pastor Francisco. Está faltando, tá? Para dar uma glória a Deus. Queridos, pedir a atenção dos irmãos, para que a gente não converse muito no plenário, nós estamos num plenário de debate, de discussão, de aprofundamento de algumas coisas. É importante a sua atenção. O deputado Henrique Afonso está trazendo para nós um movimento de restauração pelo Brasil, assim como foi a Jornada Nacional em Defesa da Vida da Família, que visitou praticamente todos os estados do Brasil. Eu acho que todos os estados que estão aqui receberam a Jornada Nacional, que foi impactante, que trouxe muita coisa para o país. O deputado Henrique está trazendo para nós, que será o coordenador desse movimento nacional. Nós vamos instalar uma coordenação nacional desse movimento, que vai repetir novamente uma visita em todos os estados do Brasil. Nós vamos, no período da tarde, nós vamos nomear uma coordenação nacional, já vamos definir uma agenda, já temos 2 estados de início para serem visitados, que é no mês de fevereiro, dia 1º e 2. No Acre, vamos começar por lá, em Rio Branco, e no dia 15 e 16, nós estaremos lá em Boa Vista, em Roraima. E à tarde a gente acaba de fechar toda a nossa programação e vamos encerrar essa cadeia. Nesse mesmo um grande esforço nacional. 10 vezes mais o número de organizações do Brasil. A gente recebendo todos os conselhos passados pelo Brasil. A nossa liderança, com a ocasião, nós temos um ano para organizar esse movimento do Brasil, porque a comunidade está fazendo um filho evangélico também. É uma coisa que queremos trabalhar isso na hora como nacional da liderança evangélica. Então, estou lutando para fazer essa informação para poder mostrar que nós não sabemos do que está trabalhando com os conselhos estaduais, com a APN, para que a gente possa construir essa agenda digna do movimento nacional de restauração pelo Brasil. Deputado está escrevendo agora um princípio mínimo do encontro desse movimento, para que vocês possam concretizar e integrar a questão da nossa política. Vamos falar da política para o Amazonas, para fazer visitar a entrega da seguinte, da esse movimento está entregando para todos, para vocês trabalhar, você vê da parte que vai a implementação para nós, vocês estarem no movimento. Que será a estratégia do Senado da Constituição e da Representação Individual. Todos vocês, da nossa participação aqui, e seguimos nossa regra vamos abrir 10 minutos com os recursos e nossa proposta da aprovação, e já que deixar essa pessoa aqui no nosso concurso. Para o pastor Francisco Souza, nosso governador, nosso grande líder da nossa matéria. Obrigado pela palavra de Jesus, pelo cumprimento de toda a nossa matéria, cumprimento do pastor agora, como disse o pastor Bernardo aí, Jesus de Deus, cumprimento do pastor Bernardo, toda a equipe, do Senado, da Senado, secretário do pastor Antônio, presidente da Fede, Associação Parlamentar da Conversa do Brasil, uma grande ideia, um presente de Deus, na mente do pastor Antônio, junto com o Senado, é o nosso convite, e a pessoa do deputado Antônio, pastor Antônio, nosso presidente, eu cumprimento todos os parlamentares que presentes, todos os líderes, todos os políticos, o Brasil, por meio do pastor Roberto, presidente da obra,
olha o Ministério do Amazonas, na pessoa do pastor Cláudio Berto, o primeiro de todos os conselhos, pastorais aqui, para visitando esse momento. Amados, lá do Amazonas, isso lá do Amazonas, mais próximo do pastor Henrique, secretário Henrique, nós podemos dizer que a missão é árdua. A missão é forte. E a secretária é árdua, ela é forte. Mas ela é nossa. E lá estamos juntos. E eu quero agradecer a Deus por todos os movimentos nas frentes. Mas principalmente passou muito pacote representado. Entrando para trabalhar e decidir. Cumprimentar o mestre. E muito desejo é que nesse ponto, entrando sobre os direitos e tudo que já foi falado e foi ilustrado hoje, de direitos. Nós possamos seja aonde for e a missão que estamos. Ou política, ou legislativo, ou a frente da igreja, missionário, pastor, o obreiro, que nós possamos nos colocar. E eu peço isso para mim, como servo de Deus, como instrumento de Deus, assim que o pastor Henrique tem que ver, e que possa nos dizer não. E lá na Amazonas, quando nós estamos pedindo isso do céu, que possa nos dizer, até aqui nos abençoe o Senhor, até aqui nos guardou o Senhor, mas agora que eu que possa favorecer e dizer, até aqui nos usou o Senhor, para abençoar o verdadeiro e tudo já fazemos. Deus abençoe. Obrigado. Queridos, nós estamos chegando no final da perseverar o que está falando aqui nessa manhã, para organizar as igrejas, nós vamos agora já liberando o país, nós vamos colocar na